Opa. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os companheiros aqui presentes, aos amigos que nos acompanham de casa. Que tenhamos uma boa tarde de estudos. Hoje teremos a nossa companheira Cláudia, que vai nos trazer o estudo da tarde. Na hora do passe, o nosso companheiro Marco, que vai nos falar sobre a leitura de abertura que nós vamos fazer. E nós, como sempre, iniciamos com os nossos pedidos. Por favor, diminuam a campainha do telefone para que não toque durante o estudo. Um lembrete importante, nós já estamos distribuindo as bolsinhas de Natal, do Natal das nossas crianças. Temos uma quantidade muito grande de crianças, são centenas. Então, as bolsinhas já estão ali fora. Quem estiver interessado, ao final da reunião, vai até ali. A companheira Sandra, que estará ali fora, estará orientando. A gente escolhe a bolsa de acordo com o sexo da criança, da idade, o que a gente tiver mais jeito, né, de comprar. Eu tenho mais jeito para menino, então sempre eu escolho menino. Mas tem gente que gosta mais de bolsinha de menina. Então, tem uma quantidade grande ali para a gente escolher. Nossos estudos na casa continuam cada vez mais, temos mais estudos, cada vez mais. Temos cursos aqui a semana toda, de domingo a domingo, em vários horários. Começamos sempre às 8 da manhã e vamos até à noite. Então, a gente escolhe o dia e o horário que a gente tiver possibilidade de estar presente e vamos estudar. A doutrina espírita nos equilibra, nos acalma, e quanto mais a gente estudar, melhor a gente se sente. Então, para estudarmos, nós temos que ter o livro nas mãos. A gente vai escolher as obras de Kardec, temos obras de André Luiz, tem de Ivone Pereira, temos de Cair Bachutel, mas a gente sempre aconselha que quem está iniciando na doutrina, que ainda não fez curso nenhum, que comece pelas obras de Kardec. Muito especialmente o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. E para nós fazermos o curso, nós temos que estar com o livro nas mãos. Então, ali na nossa livraria, nós temos todos os livros que são pedidos durante o curso, com precinhos muito bons. Quem não pode pagar à vista, divide 2, 3, 4 vezes, quanto puder, mas vamos estudar. É um bem enorme que nos faz estudarmos a doutrina espírita. Hoje, quarta-feira, nós temos nesse horário a reunião pública de agora, das 3 horas, e temos das 7 da noite. E temos reunião pública sábado, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Nesse horário agora e no horário da noite, nós temos funcionando simultaneamente o trabalho da cura, o passe de cura, que funciona naquela salinha ali do lado, com os médiuns que se prepararam para trabalhar na cura. Então, a gente sempre pede para quem estiver sentindo alguma dificuldade, seja ela física, seja ela emocional, espiritual, que após a reunião permaneça no mesmo lugar. Que algum médium da casa, eu também estarei à disposição para quem quiser conversar, e a gente vai ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Muitas vezes não é tão necessário. É mais necessário que a gente venha mais vezes à casa. Na doutrina espírita, a gente não vem uma vez por semana, dizer assim, eu vou lá toda quarta-feira, 3 horas da tarde. Não, não é suficiente. A gente tem que vir muitas vezes. E quanto mais vezes a gente vem à casa espírita, melhor a gente se sente. Participando dos cursos, participando das tarefas da casa, que são muitas. Quando a gente entra para a doutrina espírita, entra para a casa espírita, logo aparece um trabalhinho para a gente fazer, e isso é muito bom. Isso é muito bom. No sábado, então, o passe de cura, quarta-feira, nesse horário e no horário da noite, das 7 da noite.
A gente sempre pede para quem estiver encaminhado para o passe de cura que chegue 45 minutos, 30 minutos antes. É sempre bom a gente chegar mais cedo, que a gente senta, vai se acalmando, não é? Vai entrando em oração, para que a gente receba os fluidos que os nossos guias nos transmitem. E no sábado nós temos, juntamente com a reunião pública de manhã, o trabalho da obra social. Estamos atendendo a uma quantidade enorme de famílias. Então, eles chegam aqui de manhã, 7h30, 8 horas, tomam o café da manhã e lá 11 horas, 11h30, almoçam. Então, a gente precisa de muito auxílio. Precisamos de mão de obra, de quem possa colaborar no trabalho da casa, que é muito grande, e precisamos também dos mantimentos. A gente sabe o que a gente toma no café da manhã, é exatamente o que eles tomam aqui também, o café com leite, o pão com manteiga. E no almoço, quando tem muitos legumes, a gente faz sopa. Quando tem frango, a gente faz um arrozinho com frango, faz uma maionese, uma farofinha. Então, o que a gente pede? Quando formos ao supermercado, que a gente compre alguma coisa a mais. Que a gente lembre, vou levar meio quilo de café, vou levar um pacote de macarrão, vou levar um pacotinho de frango. Traz o que a gente lembrar. Pode trazer. Tudo que trouxermos é muito bem-vindo. Mesmo porque a gente também distribui cesta básica. Nem tudo a gente bota no café da manhã e no almoço. Há aquelas famílias numerosas de pessoas que estão desempregadas, estão no sofrimento muito grande. Então, nós também distribuímos cestas básicas. Então, ali vai o quilo do feijão, do arroz, do açúcar, do café, né? O macarrão, o fubá, o óleo, o alho, a cebola, o sal. Teve um dia desse aqui que na hora do almoço, no sábado, o que não tinha? Sal. Foi uma pessoa correndo na rua para comprar 1 quilinho de sal. Então, tudo é necessário. Dizer assim, mas eu vou levar só 1 quilinho de sal? Só 1 quilinho de sal? Bom demais, vai durar um tempão. Então, é só a gente lembrar da nossa casa, lembrarmos que nós temos o nosso agasalho, essas noites frias, nós temos o nosso cobertor, muitos aqui não têm. Então, quem tiver em casa o cobertor sobrando, um edredom, que esteja em estado bom para o uso, pode trazer roupa de cama. Essa semana, a direção da casa estava nos pedindo roupa de cama, lençol, fronha, quem tiver travesseiro. Então, tudo é necessário. Para quem está precisando, tudo que vier é muito bem-vindo. Então, que a gente, sempre que puder colaborar, que a gente colabore, que será muito bem-vindo. Então, vamos iniciar a nossa reunião. Sempre começamos com a leitura. Hoje, quarta-feira, a gente lê o Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição 83. É uma passagem na Carta de Pedro. O título é Aflições. E nos diz assim na Carta de Pedro: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. E Emmanuel nos explica: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador
ingratidões e apodos e deboches por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não esqueçamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, estamos aqui todos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo sempre, Senhor, as Tuas bênçãos para o estudo da tarde de hoje e para todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento na nossa casa. Permita, Senhor, que os espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente possam estar junto de nós, ouvindo as nossas súplicas, atendendo aos nossos pedidos, dentro das nossas necessidades. Lembramos sempre do nosso querido altivo, professor José Jorge, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar, esses espíritos queridos. Pedimos a todos eles que nos envolvam com fluidos de paz, de harmonia, de serenidade, para que possamos tirar bastante proveito do que nos for passado na tarde de hoje. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos, e em nome de Deus, pedimos permissão para iniciarmos a nossa tarde de estudos. Graças a Deus. Hoje a nossa companheira Cláudia vai nos falar do capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados que são misericordiosos. Estamos estudando a indulgência e hoje ela vai nos falar do item 18, que é uma mensagem do Espírito de Fétri. Eu vou ler um pedacinho. Diz assim a mensagem: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes más tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Então, que Jesus abençoe a nossa companhia. Antes de mais nada, meu agradecimento por essa oportunidade de estar aqui, né, para a gente falar de Evangelho, que a espiritualidade nos ampare, nos sustente, porque falar de Jesus e principalmente da indulgência nesse capítulo é uma imersão nos ensinamentos dele dentro da nossa existência enquanto espírito imortal. Que Jesus nos ampare para essa proposta. É muito interessante, eu sempre gosto de contextualizar bem-aventurado, a bem-aventurança. O que é a bem-aventurança? Eu digo que é um modo de proceder que nós devemos galgar passo a passo dentro de nós, né? Através do Sermão da Montanha, em vários, os mansos e pacíficos, e nesse que é da misericórdia, que é o complemento da brandura, é um olhar que nós temos que ter para os ensinamentos de Jesus do que as nossas metas, a nossa construção. Então, antes de mais nada, eu acho importante a gente contextualizar, porque a gente está na parte final desse capítulo, né, do Bem-aventurados Misericordiosos, que ali a gente observa o quê? Que são os espíritos nos dando as orientações para que a gente faça, sobretudo, a nossa reforma íntima, que a gente se encontre com Jesus. Então, é muito interessante, porque dentro desse item, a indulgência, ela faz parte da caridade, que é algo maior, é um dos elementos da caridade. Mas o que é a indulgência? É muito interessante porque eu fui pegar a definição no Dicionário de Filosofia Espírita, do Paliano Júnior, que nos diz assim,
sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos em humanidade, perdoando as ofensas e ainda esclarecendo o ofensor, para que supere a sua infantilidade espiritual. Então, é a questão do próximo, mas nós, às vezes, também somos crianças. Temos esse lado ainda infantil a trabalhar dentro de nós. Então, dentro dessa proposta, até André Luiz nos coloca numa das obras dele que caridade é vestida de silêncio diante do defeito alheio. Porque, às vezes, o não falar é uma caridade, mas faz com que você saiba a hora certa de falar, de externar o outro e se olhar. Porque quando começa, logo no começo, né, desse item 18, diz assim: queridos amigos, sede severo convosco e indulgente para a fraqueza dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Aí a gente para pensar aqui. A gente faz essa imersão do autoconhecimento, porque quando a gente fala aqui, ó, todos vós, o Espírito nos fala para nos alertando, todos vós tendes mais tendência para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vós deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Então, é muito interessante, até na página que foi aberta, né, das aflições, que a gente tem esse olhar para a gente não olvidar, não esquecer que Jesus está a nos amparar e que a gente precisa, eu sempre gosto de falar isso, amar ao próximo como a si mesmo é se olhar, se autodescobrir nas qualidades e nos defeitos para nos trabalharmos, porque é o que vocês já viram até antes. Quando a gente tem esse olhar, a gente vai vendo as nossas fraquezas e a gente não vai ser tão algoz do próximo. A gente vai poder irradiar e saber como nos direcionar para o outro. E como nós gostamos de receber. Então, quando ele fala aqui da verdadeira caridade, porque aqui ele fala da santa caridade, a verdadeira caridade, e Denis fala muito sobre isso, no problema, não sei se é no problema do céu ou depois da morte, numa das obras, e me marcou dentro de um estudo, que a caridade é o amor em ação. E é esse amor que faz com que a gente vá galgando o nosso progresso espiritual. Porque caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, eu digo que, eu abrevio, digo que é o BIP, porque é justamente o sinal de alerta para ver se eu estou seguindo o rumo certo, né? Se eu sou benevolente para com todos, indulgente para com as perfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, eu quero aqui colocar a importância da gente ter a caridade conosco, o alto amor, o alto perdão, para a gente poder estender isso para o outro, estender para o próximo. Porque é só, gente, através do autoconhecimento que a gente vai buscando o nosso progresso, porque a gente vai vendo que a gente está numa rede de cooperação, um ajuda o outro. A caridade moral, sobretudo, que a gente tanto precisa hoje diante de tantas aflições. E aí, até dentro dessa questão, porque a gente tem esse hábito, né, de olhar mais para o outro, é mais fácil olhar para o outro do que olhar para a gente. Mas quando a gente começa a ter esse auto-amor, esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, a gente vai saber até como lidar com os defeitos do outro. Né? Na questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta que faz a gente pensar quando a gente vê um defeito alheio. Né? Porque, às vezes, o silêncio é um remédio, mas, às vezes, um alerta também se faz necessário. Mas aí a importância, como eu vou alertar o outro? Eu vou deixar o meu orgulho sobrevaler sobre o outro, vou me sentir superior, eu vou entender o universo do próximo. E nessa questão 903, Kardec pergunta assim, ó, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? A resposta, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-lo, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas da caridade. Então, aquela questão, eu vou estudar os defeitos alheios, como eu vou abordar, vou aprender com o outro para saber como chegar ao outro e, nesse ponto, me autoavaliando,
porque a gente vai se trabalhando com a indulgência é uma virtude, né? Que nós ainda estamos no processo de conquistá-la. Né? Eu digo que a doutrina não nos culpa quando a gente erra. Ela nos dá a responsabilidade sobre os nossos atos, a lei de causa e efeito, do que nós praticamos. E aí, quando a gente fala de virtude, a virtude nada mais é do que o conjunto das qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Então, no capítulo 17, ali eu digo que é o manual que a gente tem que ter da busca da perfeição. A perfeição relativa, nós ainda não temos o poder de Deus, né, da divindade, mas a gente pode fazer a perfeição dos nossos atos, saber fazer uma autoavaliação, esse autoconhecimento. Porque é muito interessante quando a gente vai observar a caridade, porque a verdadeira caridade, como colocada aqui, ela é a modéstia, a humildade, vai se fazer presente dentro do nosso proceder, porque a gente vai saber como abordar o próximo. A gente vai... tem uma passagem do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é o livro que se estuda na erraticidade, para quando a gente encarnar, a gente tem um roteiro, que me esclarece da visão da doutrina para mim, e eu compartilho com vocês. Brilhai a vossa luz. É uma frase que Jesus falou e que a gente aqui quer refletir. Brilhai a vossa luz é o quê? Pegar os ensinamentos dele, botar para dentro de nós, dentro do nosso coração, conosco. Para quê? Para que a gente possa irradiar para a gente os ensinamentos de uma forma concreta no nosso dia a dia, usando a fé raciocinada da doutrina e também a asa da sabedoria, que é o do amor, para conosco, para a gente irradiar ao outro, irradiar ao próximo. E aí até muito interessante que Jesus nos fala de muitas formas dentro das parábolas, né, na parábola do semeador e tantos outros contextos, que ele fala que é assim, como é que eu vou brilhar essa luz? Eu vou ter que saber dosar. Jesus não fazia isso? Não sabia chegar no universo de cada um de uma forma que havia uma pedagogia. Então, que a gente use esses ensinamentos dele, para quê? Mais do que crer, né? Porque crer, às vezes, é da boca para fora, no sentido mais... que eu me converta na transformação moral, que eu absorva os ensinamentos dele para comigo. Para quê? Porque a partir do momento que eu construo o meu mundo íntimo, eu vou irradiar para o outro, eu vou ser indulgente, eu vou ser caridoso. Por quê? Porque eu vou entender a fraqueza do outro. Aqui, esse espírito, ele fala muito isso, que caridade é a prática do amor, é a prática do sentimento. Então, na realidade, é uma entrega que a gente tem que trabalhar, o reino de Deus a começar dentro de nós. Então, o reino de Deus começa nesse mundo íntimo para a gente poder irradiar e galgar e conseguindo o nosso progresso enquanto espírito imortal. Né? Mais do que teoria, a gente hoje está vivendo muito isso, né? As aflições, é vivenciar o nosso testemunho, no sentido da nossa crença, da fé robusta. A gente precisa trabalhar isso. E a caridade é essa ferramenta que está dentro de nós. E quando a gente fala de autoconhecimento para esse progresso espiritual, eu gosto de dizer que a gente tem um lado positivo e um lado negativo. O positivo é muito fácil para a gente ressaltar. O negativo é o que incomoda, aí é o autodescobrimento. O que é isso? Que até aqui fala dentro desse item. É reconhecer as minhas más tendências. Quais os defeitos que eu tenho a corrigir? Quais os hábitos que eu tenho que modificar? Então, a gente observa aqui, dentro dessa questão do Espiritismo, como uma doutrina bendita e consoladora, e Por quê? Porque conhecê-la é construir esse reino dentro de nós, é buscar a fé raciocinada, a instrução que a doutrina nos dá, mas, sobretudo, é uma proposta de mudança de hábito. E hábito é educação. Né? A instrução é de fora para dentro. Eu pego um livro, leio, pego o conhecimento todo. Mas educar é pegar esse conhecimento, incorporar em mim, dentro do meu dia a dia. É a mudança de hábito. Porque a gente, dentro do nosso dia a dia, a gente está vivendo um momento muito complicado, de uma psicosfera muito pesada. Né? A gente percebe muito isso.
Mas quando a gente se fortalece nessa fé que a gente tem, né? Essa fé que é transformadora, porque fé, aí o Evangelho também nos ajuda muito nisso, nessa proposta. A fé, a gente ainda tem a fé vacilante, a gente ainda tem, mas a gente já tem os ferramentas para torná-la robusta, para buscar ela dentro de nós, para que a gente caminhe. Eu gosto de dizer assim, com a doutrina a gente saboreia a nossa trajetória. Por que saborear? Porque é um aprendizado. A doutrina nos ensina o quê? Que Deus não é um Deus punitivo. Deus é um Deus educativo. Então, educação é fazer você refletir sobre as situações. E, às vezes, nós que somos os agentes das aflições, como bem a gente falou sobre aflição no livro Caminho em Verdade e Vida, quantas vezes nós, por não sermos indulgentes com o outro, criamos situações de animosidade? Quantas vezes a gente não é caridoso com o outro? Porque, aí, dentro do capítulo da caridade, que é mais lá na frente, e é uma coisa que a gente precisa hoje também trabalhar, a caridade moral. A indulgência, quando ele fala que eu não ressaltar o defeito do outro, que é um dos elementos da caridade, como é que eu estou no olhar com o outro? Hoje a gente precisa tanto, gente, em vez de criticar, apontar o defeito alheio, acolher, no sentido até de entender por que a pessoa errou. Porque às vezes a pessoa erra até sem a intenção. Mas a gente se fecha tanto no nosso ponto de vista, né, no nosso olhar de superioridade, né, e aqui o Espírito nos alerta desse cuidado que a gente tem que ter, de não se sentir superior ao outro. Somos irmãos, estamos para cooperar um com o outro. A dificuldade de um pode ser para o outro, não é uma dificuldade, a gente pode aprender com o outro, a cooperação. Estamos para cooperar em prol da nossa evolução espiritual. Porque ele coloca aqui para a gente, olha só, aí a reflexão, quando a gente às vezes vai para o embate, quando a gente quer apontar o dedo, né, que a gente tem a razão, essas nossas fraquezas que faz parte do nosso processo, o Espírito nos mostra muito isso, olha só. Todo homem bastante orgulhoso, que se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensado e culpado, e Deus o punirá no dia da sua justiça. Eu brinco com as palavras, tá? Eu não digo que Deus pune, porque pune dá essa visão punitiva. Deus nos educa. Se eu hoje, e a vida nos ensina isso, hoje eu julgo melhor do que alguém, e acontece daquela pessoa depois os papéis serem invertidos. Para quê? Para a gente aprender com o outro. A proposta, Deus nunca nos pune, Deus nos educa. Então, se eu aqui fui muito orgulhosa, se eu menosprezei o outro, vai acontecer alguma situação, nessa ou em outras existências, mas eu estou botando num plano mais nosso, do dia a dia, porque eu acho que fica mais fácil de ver. E a gente tem observado isso. Quando se planta o bem, a questão eu acho muito interessante, quando se planta o bem, a parábola até da figueira seca, né? A gente colhe o bem. Quando a gente planta as coisas equivocadas, elas não vão gerar os frutos salutares que a gente precisa, né? E até é interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque a gente observa como é que está o ensinamento de Jesus dentro do nosso mundo, dentro da nossa proposta. A parábola, eu gosto de botar outras obras para a gente refletir, né? E ver a grandeza de Jesus dentro do Evangelho. A parábola do semeador. A parábola do semeador, Jesus foi a plantar semente. E aí, sobre as pedras, os pedregulhos, aquela coisa toda. O que são as pedras, os pedregulhos? São as nossas formações mentais enraizadas. E que quando cada um vai ter a sua visão sobre os ensinamentos de Jesus. E uns vão florescer, e outros vão pegar o ensinamento e vão deixar de lado. Outros vão ignorar. Cada um no seu processo. Por que eu estou falando isso? Porque como a gente está aplicando os ensinamentos de Jesus, com a questão da indulgência, com a questão da caridade, com os nossos sentimentos, a gente observa, e aí dentro do contexto que a gente vive tão desafiador, a gente precisa saber como chegar ao outro, e se o outro não colher
os ensinamentos que a gente está aqui captando, né, absorvendo, que a gente compreenda o outro, porque eles são infantis espiritualmente, como colocou aqui Palhano Júnior na definição, mas nós não fomos, muitas das vezes, também assim, infantis. Ainda somos, às vezes, crianças rebeldes? Eu sou. Porque às vezes a gente está no processo. É uma imersão que a gente faz dentro dessa proposta que a doutrina, e principalmente o Evangelho, ele nos dá esse ferramental. Porque do capítulo 10, se a gente observar até o capítulo 20, é todo o instrumental que a gente pode pegar e absorver para o nosso dia a dia. Para olharmos para nós com mais amor. Porque Jesus nos ama mesmo nós cometendo os nossos equívocos. Essa busca da reforma íntima, porque aqui, eu pelo menos observei isso, ele quis colocar para a gente que, na realidade, o nosso maior objetivo, quando ele fala daqui da caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo, em uma palavra, caridade para todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque quando a gente tem essa proposta e a gente vai caminhando, a gente vai sabendo como direcionar os ensinamentos que a gente está absorvendo, que a gente está tendo a oportunidade de constatar no nosso dia a dia. Porque a questão aqui, nesse tópico, me veio pensando, a reforma íntima, ela é fácil para a gente? Não. Ela exige de nós o quê? Uma renovação de um olhar. Eu peguei o livro do Fundamentos da Reforma Íntima, tá? de Caibar Schutz, que fala na questão da introdução sobre reforma íntima. Olha a definição dele. Reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos. É a finalização no aperfeiçoamento do ser. É o esforço do ser humano, que o ser humano faz para melhorar-se. E o que é interessante, ele coloca aqui para a gente, olha, a doutrina espírita tem por missão esclarecer o significado exato e a essencialidade da reforma íntima a todos os encarnados dispostos a aprendê-la. Aprendê-la, mas na realidade eu digo que mais do que aprender, é absorver. É esse olhar, porque a gente começa a observar, e que a doutrina tanto nos mostra isso, e a gente vê na questão do uso da inteligência, que somos dotados de inteligência. Hoje a gente optou e está cada vez mais consciente dessa necessidade do esclarecimento. Como é que eu uso essa inteligência? Aí, na questão 905 do Livro dos Espíritos, na resposta, diz assim, ó, a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram-se a colher seus frutos. Então, o que aqui, dentro desse contexto, a gente observa? A necessidade do trabalho. Tudo é fruto do nosso esforço. Aí a questão do nosso livre-arbítrio, né? Aí Denis, no livro Depois da Morte, quando fala até do livre-arbítrio e a providência. Como é que eu estou usando o meu livre-arbítrio nessa condução para com o próximo, para comigo, para ter essas melhores escolhas, mas e ainda que eu cometa os equívocos, porque faz parte do nosso processo de crescimento espiritual, eu não posso deixar de acreditar na providência divina, que Deus está a nos amparar em qualquer situação. Ainda que eu erre, Ele vai fazer com que eu passe por situações para eu aprender com aquele erro que eu fiz. Mas não é para me punir, por isso que eu gosto de sempre falar isso, que Deus não nos pune, Deus nos educa. Deus, eu escutei isso uma vez e compartilho com vocês. Eu gostei dessa visão de Deus, né? Porque a gente tem muito isso. Deus não me pune, Deus me educa e quer o meu desenvolvimento enquanto espírito imortal. Então, ele não é paternalista. Ele não vai falar, meu filho, coitadinho, você errou, né? Aquela coisa. Ele vai falar, não, filho, vai, caminhe e saiba despertar as suas potencialidades da alma
para direcionar bem a sua vontade, o amor, o seu pensamento. Porque a indulgência aqui, às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Pensamento é matéria, a gente está vibrando. Então, até quando a gente... E o escândalo, até dentro do Evangelho, isso mexeu comigo, tá? No sentido evangélico do escândalo, é todo mal obtido, ainda que não aparente. Então, quando eu pensar equivocadamente, não, querendo ressaltar o defeito do outro, sendo crítica, o que for, olha a ferramenta da prece. Olha a ferramenta. E Denis fala na disciplina do pensamento e a reforma do caráter, a proposta de educação, que Denis fala muito bem no problema do ser, faz muita gente pensar nisso. Eu tenho ferramentas até, e isso é caridade. Quando eu penso mal, olha, com a gente e com o outro, né? Eu penso mal de determinada pessoa, o meu primeiro momento, o meu impulso é jogar toda aquela vibração para aquela pessoa. Mas se eu já tenho a consciência, falei, epa, eu pensei, mas deixa eu disciplinar, deixa eu usar a prece. Senhor, tira esse pensamento de mim, que ele siga o caminho dele, eu sigo o meu. Isso é uma proposta. Porque é interessante, dentro das obras de Denis, e mexeu comigo na questão da prece, que a prece é o extravasamento íntimo de humildade para com Deus. É de entregar. Quando a gente fala aqui de fé, né, a fé é isso. A fé, e a gente vive muito isso hoje em dia, eu acho que a fé tem a questão da fé humana, que é a nossa alavanca interna, mas tem coisa que não está na mão da gente. Aí é a fé divina. É entregar na mão de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Essa é o crer. Essa é a confiança que a gente aqui tem que trabalhar dentro de nós, e a doutrina nos passa muito bem isso. Porque é interessante, quando a gente tem esse olhar, a gente vai sendo mais consciente no uso da nossa inteligência, das escolhas que a gente vai fazendo, do que a gente está plantando. A parábola da figueira seca, do semeador. O que eu estou pegando desse ensinamento e estou aplicando dentro de mim? Dentro do livro Caminho e Vida, eu não me recordo, tá, gente, agora de cabeça, qual foi a lição. Mas uma coisa que foi muito interessante, numa das lições lá, que me fez refletir sobre isso. A gente fala de reencarnação, né, de sair de um plano para o outro, a gente reencarna, sim. Mas se a gente observar, dentro da nossa existência, a gente renasce o tempo inteiro. A gente renasce quando a gente tem um outro olhar sobre as situações pelas quais a gente está vivenciando. A gente sai do nosso ponto de vista, e principalmente quando a gente tem a base, que é a base de Jesus, que é o quê? A lei de amor, justiça e caridade. Todo mal que eu pratico é quando eu não... O pessoal costuma falar que é a ausência do bem. Eu falo, não. É quando eu não pratico a lei de amor, justiça e caridade. Fica mais abrangente. Quando a gente fala, o mal é a ausência do bem. Tá, e o que é o bem? A gente hoje tem um roteiro. É a lei de amor, justiça e caridade. Então, a gente começa a observar até que, dentro dessa proposta, a gente vai usando os nossos conhecimentos, o nosso direcionamento, a nossa inteligência, em prol dessa construção dentro de nós, que, na realidade, quando a gente usa... A gente não tem essa base da doutrina, a gente usa a nossa inteligência em construções relativas muito pautadas no poder, na vaidade. Porque o mundo nos exige, dentro dos contextos que a gente vive, muitas das vezes essas coisas, o poder, né? O material, o ter. Só que quando a gente pega o conhecimento e vê essa visão que a doutrina nos dá, que o Evangelho, que os ensinamentos de Jesus nos dá, ele mostra para a gente que o quê? As nossas construções, a construção do nosso conhecimento, ela tem que ser vertical. Ela tem que agregar, buscar a união voltada para o lado espiritual do ser. Por que a união? Quando a gente aqui, a irmã falou, precisa de alimento e tudo, é um ajudando o outro, é uma troca. É tão interessante porque dentro de um trabalho social, a gente vê muito, a gente aprende muito com essa vivência da resignação do outro, que está numa situação adversa, e aquilo ali te ensina a não julgar, a não entrar em
em ressaltar o lado ruim. Porque o olhar, quando a gente fala de caridade, porque aqui fala muito sobre isso, já que a indulgência é um dos elementos, é como eu olho o outro. Porque a coisa do conhecimento, às vezes a gente fala assim, intelectual. Eu tive o prazer de conhecer uma assistida no trabalho lá, e até nos estúdios, que ela, intelectualmente, ela não era letrada, mas ela tinha uma vivência de vida que era uma lição, porque ela passava tudo que eu estou falando aqui no dia a dia, e ela me ensinava. Eu falava para ela, você está me ensinando com a sua vivência. Eu aqui, às vezes, estou mais na teoria do que você está na prática. Então, a gente vai trocando. Por isso, quando a gente fala que o uso do conhecimento e o uso da doutrina espírita nesse sentido, faz a gente agregar. A gente aprende com o outro. E o aprender com o outro faz com que, se a gente dê asa à sensibilidade, eu sempre gosto de falar, sensibilidade é o olhar. O que está por trás daquilo? Jesus foi testado o tempo inteiro. E ele sabia o que estava por trás daquilo e sabia envolver no amor. A gente tem que trabalhar em nós a sensibilidade, mas nós ainda caímos muito no erro da suscetibilidade, do melindre, do orgulho. Quem é você para falar isso de mim? Né? A gente ainda está nesse processo. E quando a gente fala de defeito, a gente, na realidade, observa o quê? Que a gente está olhando para o outro não como um irmão que também erra, como nós erramos. Né? Então, dentro da proposta até de Kardec, dentro do estudo, a gente pode dizer que o tripé, que eu acho que define muito bem a doutrina, é o trabalho, porque nós necessitamos do trabalho para, principalmente, construir em nós os ensinamentos de Jesus e a indulgência, a caridade, a solidariedade, porque nós fazemos parte de um processo reencarnatório, há um planejamento, a gente não está aqui à toa, a gente não está nos contextos que a gente está em vão, é para aprendermos. E a tolerância. O que é aí a tolerância? Eu acho que tem muito a ver até com essa questão aí da indulgência, é aceitar o outro como ele é, e não como a gente deseja. Ele é assim. Como é que eu posso fazer para conviver com ele, para construir a paz dentro de mim e dentro do contexto ao qual estou inserido? Porque, às vezes, é muito interessante. Fala uma coisa, e hoje a gente está vivendo muito isso, questão política, questão religiosa, várias vertentes. Você respeitar o outro, através do silêncio, muitas das vezes, ou ponderar quando você acha que dá para ponderar, e a forma como você vai ponderar. Respeitando o outro, quando você tem a liberdade. Num exemplo concreto, eu vivenciei uma situação, uma vez, eu assisti uma escola dominical de uma igreja batista, porque eu sempre questiono, eu gosto de estudar e ver outros mundos. Essa minha conhecida virou para mim e falou assim, e aí, gostou? Eu senti que ali ela estava querendo meio que dar uma conversão, né? Me converter. Eu falei, gostei. Só que eu vi que a minha forma de ver Deus é diferente da sua. E aí, ela me respeita, eu respeito ela. Porque aqui, quando a gente fala de indulgência, dos defeitos, estou falando na questão da religião, que eu acho que é um terreno mais propício dentro dos ensinamentos aqui. A gente não tem que se fincar em religião. A gente tem que ter religiosidade. Religar com Deus. Deus está em todos os lugares. Até para aqueles que se dizem ateu, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, que a gente tenha esse olhar de que, na realidade, se eu tenho a consciência de que o trabalho meu, do alto amor, eu digo, me entendo, quando eu falo dessa questão do autoconhecimento da proposta da gente, é o alto amor, é o alto perdão, é o autodescobrimento, e Joana também tem várias obras que trabalham essa linha, faz a gente saborear a nossa trajetória. Porque a gente vê muito essa coisa assim, a culpa, né? Eu errei. A coisa da culpa. Eu falo assim, gente, eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Porque a partir do momento, a culpa, ela é paralisante. Aqui, quando a gente fala de caridade, seja ela material, mas sobretudo a moral, ela fala assim, seja responsável com você e com o outro.
Você gostaria de que alguém chegasse para você e falasse dos seus defeitos na frente de todo mundo? Eu não gostaria. Mas se a pessoa tiver uma boa intenção de chegar perto de mim e falar, Cláudia, você não acha que é isso, isso? Eu não vou aprender com isso? Vou. Tudo é o jeito como se fala, a hora como se fala, e às vezes nem falar. Mas a vibração do seu pensamento, Senhor, ela está equivocada, que ela seja esclarecida na hora certa, no momento certo, que ela siga o caminho dela. Isso faz com que a gente aprenda até a desculpar as imperfeições do outro. Você vai falar, não se sentindo melhor do que o outro. Senhor, ela ainda não compreende o que eu hoje compreendo, mas na hora certa ela vai. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, mas se eu não puder, eu tenho que exigir-se muito, porque eu achei interessante, e no início me pesou, quando ele falou assim, sede severos convosco. Eu falei, gente, eu tenho que ser dura comigo? Pô, mas o que é ser severo? É exigir-se muito, é olhar para você e se falar, não, eu tenho que mudar, deixa aí. Para que eu vou apontar aquela coisa do argueiro, né? Eu vou apontar para o outro, mas e para mim? Essa balança vai fazendo a gente equilibrar, porque isso vai gerando para a gente um caminhar sem essa culpa e vai gerando uma questão que a gente muito precisa hoje, da paz pessoal. Para a gente viver na coletividade, a gente precisa trabalhar o nosso mundo íntimo. Né? Por quê? Porque se todo mundo entrar nessa coisa de não ser indulgente, a gente vai entrando em embates e numa descrença do outro, uma descrença da vida, e a gente está num mês muito de prevenção, até o suicídio é uma coisa para se pensar. A gente tem que pensar o quê? Gente, eu preciso construir a minha paz interna, a minha paz pessoal, para gerar isso para a coletividade, que eu consiga trabalhar em mim esses ensinamentos da caridade, do auto-amor, de toda essa proposta, para ajudar o outro, para ver e observar que tudo há um propósito. É muito interessante quando a gente para pensar nisso, porque muitas das vezes a gente se acha insignificante. Dentro do contexto da gente, porque a gente se cobra muito, quando a gente fala do exigir-se muito, em vários sentidos. Aí, às vezes, assim, mas, eu não sirvo para nada, e assim, eu passo por determinadas situações, mas, pelo contrário, é muito interessante quando a gente confia em Deus e segue os ensinamentos, tenta se blindar dos ensinamentos de Jesus, que se a gente tiver olhos de ver, a gente é ajudado o tempo inteiro. Quantas vezes a gente está triste, vem uma ligação de uma pessoa que vai te dar aquele ânimo, e você vai vendo que trabalhar a indulgência, não ressaltar os defeitos do próximo, os defeitos do outro, vai criando em você, trabalhando todo o contexto da caridade, que é esse sinal de alerta, benevolência, indulgência e perdão, para quando a gente está mal, as aflições, a gente recebe o colo da espiritualidade. Basta a gente manter o nosso padrão dentro desse olhar. Porque é um telefonema, quando você está triste, que chega para você, daquela pessoa que você não vê há anos. Quando você começa a observar que você acha que passou despercebido num abraço, num beijo, que uma coisa que para você é natural e para outra, aquilo ali é uma coisa difícil, e a pessoa te pede o abraço. E vários, eu estou querendo contextualizar, porque aqui, quando a gente observa que a gente precisa deixar de lado o nosso orgulho e ter esse olhos de ver, né? O orgulho, o egoísmo, porque até é a negação da caridade, esses dois vícios, porque a gente tem ainda isso muito presente, e os vícios, na realidade, a gente tem que ter consciência deles de uma maneira em geral. Por quê? Porque, na realidade, ele é um defeito moral que a gente tem dentro de nós, né? E que, na realidade, vai gerar em nós uma conduta, um costume censurável e prejudicial a nós e ao próximo. Então, a gente precisa transformar esse vício na virtude. Então, é esse caminhar. E a caridade,
como está bem colocado aqui, prática, com o sentimento, faz a gente ter esse olhar de mais misericórdia. Porque bem-aventurados misericordiosos, que é o complemento da brandura, é um trabalho interno dentro de nós, da gente olhar para os contextos e observar que a gente precisa, cada vez mais, deixar o orgulho de lado, por quê? Como bem até coloca no Evangelho, o orgulho é pai de muitos vícios, negação de muitas virtudes. Esse é o nosso principal obstáculo ao progresso espiritual, que deve ser trabalhado, por quê? Se a gente diminui o nosso orgulho e trabalha a verdadeira caridade, como está aqui, modéstia, simples e indulgente, a gente vai estar construindo um olhar diferenciado, e é muito interessante. A gente vai entender a grandeza até da caridade, que vocês vão ver isso lá na frente, dentro do Evangelho. Mas é muito interessante quando a gente observa a questão da caridade, no sentido dessa imersão que a gente tem dentro desse amor em ação. Gravem isso, porque é muito isso, se a gente observar. A caridade, seja ela material ou moral, é o amor em ação. E através desse amor, eu não vou julgar o outro, eu vou saber ser condescendente, né? A questão, entre aspas, do perdão das ofensas, a gente não perdoa de uma hora para outra, né? É um processo, mas é um olhar que a gente vai tendo de perspectiva. E há uma questão muito interessante dentro da pesquisa que eu fiz da indulgência, quando a gente, e a indulgência, quando fala, a indulgência em si fala muito da questão dos defeitos alheios, né, que a gente ressalta, é interessante porque, dentro do aspecto físico, na pesquisa que eu fiz, olha o que eles colocaram. A crítica emite vibrações magnéticas que chegam até a pessoa e gera interferência para ambos, diante da baixa do padrão vibratório. Aí, a questão, o magnetismo, nós plasmamos, os nossos fluidos estão interligados. Então, quando a crítica, eu baixo o meu padrão. Então, o que eu preciso? Elevar o meu padrão vibratório, para quê? Para ser bem intuída, para os espíritos superiores poderem chegar até mim e me dar um direcionamento. Então, quando a gente tem essa perspectiva de que eu preciso cuidar do meu fluido, do meu magnetismo, porque a gente percebe, gente, tem aquelas pessoas que ficam a vida aos céus, que chega num ambiente e fica, você sente que é uma vibração pesada. Por quê? Porque ela tem um olhar negativo, de ressaltar o lado negativo. Tem aquelas pessoas que, do nada, elas vibram, você nem conhece, vibram uma alegria, algo que cativa. Então, quando eu falo aqui da questão, a importância da gente evitar a crítica, até para a gente, quando a gente fala que para a gente e para o outro, o magnetismo começa em nós. A gente recebe os fluidos que a gente está emanando. Então, que a gente, aí, até esse olhar nosso e para com o outro. Então, que a gente cuide desse nosso fluido, porque, e aí, eu oriento vocês depois no problema do ser e do destino do Leon Denis, ele fala de muitas coisas muito interessantes. Mas essa, como eu já comentei com vocês, da disciplina do pensamento e a reforma do caráter, está na terceira parte, é o item 24 dessa obra. Nos dá esse olhar de imersão dessas... E tem outras potências da alma ali, né? Ao amor, à vontade, tantas outras. Mas para essa questão da indulgência, da crítica, do trabalho da caridade, ela tem que ser muito com esse olhar. Eu tenho que disciplinar meu pensamento, eu tenho que fazer essa reforma do caráter num cunho educativo. Eu sempre falo assim, a educação, porque a educação é o quê? Eu pegar esse ensinamento, ter a consciência dele dentro de mim, para ir mudando meu hábito gradativamente. Somos espíritos em construção, né? Somos espíritos imperfeitos, então a gente está em construção. O que eu errar, eu aprenda com erro, para que eu não cometa aquilo. Então, eu vou caminhando, deixando o meu vício, começando a ter mais consciência de que eu quero a virtude. E as virtudes que eu já conquistei, que eu trabalhe isso dentro de mim, de uma forma muito mais consciente. É muito interessante, porque a doutrina busca muito esse olhar para a gente, né?
E aí, até eu achei interessante que eu falei assim, exercício da indulgência para os atos alheios, evitando pensamentos grosseiros e vibrações mentais inferiores. Por isso que eu digo que dentro da pesquisa que eu fiz para hoje estar aqui conversando com vocês, veio um roteirinho que fala assim, ó, afastar pensamentos não edificantes e procurar emitir bons pensamentos. Essa é a nossa meta, quando a gente não conseguir o mecanismo da prece. Né? E aí é uma dica, o capítulo 28 do Evangelho, eu digo que é o capítulo salvador para disciplinar meu pensamento. Porque em todas as situações que eu tiver com pensamento não muito correto, eu vou ali e leio só o prefácio, para as mais variadas situações, eu já vou estar disciplinando meu pensamento. Então, até indico esse capítulo, e principalmente a parte do Pai Nosso. Eu entendi, compreendi a grandeza do Pai Nosso, foi nesse capítulo 28. Porque ali eu entendi, compreendi a grandeza do ensinamento em cada frase. A gente sabia o Pai Nosso, mas era aquela coisa repetitiva, maquinal. Ali a gente compreende. Fala assim, ó, trabalhar a paciência e evitar descontrole emocional. Isso é um trabalho. Se eu consigo, que eu vou buscar dentro de mim, se eu não conseguir, eu vou buscar auxílio, porque também não, mas que eu já tenho essa consciência. Por que eu me descontrolei emocionalmente? O que me fez dar essa alavanca? E aí, a gente até observa que quando a gente vai tendo esse olhar, e aí a gente começa que a gente fica indignado com algumas situações, né? E a gente deve buscar, que fala até sobre isso, a serenidade, né? Indignar-se com serenidade, às vezes é difícil. Mas já domar o seu impulso naquela ação que você é contrariado, já é um processo. Porque a gente é da defesa do ataque. Falou de mim, quem é você para falar de mim? Eu vou lá e faço igual. Se eu ali me contenho e reflito, eu até quero falar, eu preciso falar aquilo, mas vou falar na hora e no momento certo, eu não vou agir no impulso, e vou fazer em reservado diante da situação. Isso é indignar-se com serenidade. Quando a gente fala assim, evitar queixar-se da vida, a gratidão. Somos gratos em conhecer hoje a doutrina espírita. Somos gratos à vida, a tudo que a gente passa, porque isso dá para a gente um olhar de mais amor, de mais misericórdia, né? E de um caminhar tranquilo. E é interessante, aqui fala, e eu acho que é uma ferramenta muito interessante para a gente aqui pontuar, a importância do culto no lar. A importância da gente escolher uma vez por semana, um dia e um horário. Para quê? Para fazer aquela entrega a Deus, né? Para a sua casa, a vibração que você vai gerar para você, para com a redondeza para a sua casa. Para que você crie essa psicosfera, para você não ficar só ressaltando o lado ruim do outro. Porque a gente ainda tem muito isso. É mais fácil ver o lado negativo do que o lado positivo, né? A gente ainda está nesse processo. Mas a gente vai observando que é muito importante que a gente tenha esse olhar de grandeza dentro dessa proposta de construção. Eu selecionei alguns textos que eu acho que vale a pena que para vocês depois, né? Eu vou ler só alguns que dá para falar, mas para a gente pensar nas palavras dos espíritos superiores que nos falam dessa importância que a gente deve ter com relação à questão da indulgência. No livro Espírito da Verdade, o capítulo 62, André Luiz fala sobre a indulgência. E diz assim, ó, a luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas, e principalmente as da indisciplina, podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre elas se destaca a palavra impensada, como forja de incompreensão a instalar entre choques. Daí o nosso dever básico, de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos do entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa, e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo.
É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível da consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece de amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que, se o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor, consciente e responsável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. É uma lição linda, né, para a gente, tudo que a gente está falando da questão da reforma. Eu quero aqui também, além, já que esse centro é do Altivo Panfiro, tem Baltazar, tem Dr. Herman, tem Antônio de Aquino, espíritos da grandeza que eu tenho grande consideração. Eu quero pontuar para a gente também pensar e refletir diante da hora que vai chegando, uma lição do espírito de Baltazar, pelo livro Pela Graça Infinita de Deus, o volume 3, justamente a psicofonia de Altivo Panfiro. Eu só vou destacar, o nome da lição é Andarilho da Luz, que fala assim, eu vou, por causa da hora, o que eu acho importante do que a gente está falando. Observemos a mensagem do Evangelho da noite de hoje, e toda ela um convite à elevação, e, como consequência, a transformação do nosso ser espiritual em um ser que deve caminhar na direção do mais alto, na direção de Deus, e isto sempre. Quando falamos em progredir, falamos igualmente em diminuir os processos de culpa, de inquietação, de insegurança, e buscar as fontes de amor, de construção no bem e de paz. Verá que as suas dificuldades, oriundas da pequenez do seu espírito, poderão se transformar em virtude, em elevação e em paz. O ser que caminha para Deus não se sente culpado. Ele se sente alguém que ainda não alcançou o equilíbrio que Deus espera. E, vendo essa dificuldade do seu espírito, procura dizer a si mesmo, alma, caminha em direção de Deus. O processo de progresso das nossas almas seja conduzida pelo desejo, que deve estar presente em nós, de nos sentirmos artífices da nossa própria elevação. Façamos isso com muita humildade, pedindo a Deus que nos ajude nesse abençoado progresso. Muita paz, meus irmãos. Que Deus a todos nos ajude, ensine a dar esse passo tão importante para o nosso espírito, o da nossa elevação. Graças a Deus, que assim seja. Nossa, é uma página belíssima de tudo que a gente está falando aqui, né? Dessa proposta nossa de reforma íntima, que eu acho que a gente está nesse processo. Que saibamos aproveitar a doutrina nesse olhar mais do que crer. Eu gosto muito de falar isso, de conversão, de fazermos essa transformação moral, conhecendo nas nossas fraquezas, mas a gente já tem um modelo e guia, que é Jesus, e que a gente consiga caminhar. E eu sempre falo, eu gosto sempre, é o meu modo de ver. Com certeza, quando Jesus estava aqui, eu, pelas minhas imperfeições, coloquei ele lá na cruz. Agora que eu tenho a oportunidade de entender os ensinamentos dele, que eu siga o seu caminhar, que eu siga o seu exemplo, ainda que eu leve pedras, chicotadas no caminho, mas que eu não desanime, que eu não esmoreça na minha fé diante dos obstáculos. Deus é Pai, Deus é amor, e Ele está aqui a nos educar. Muito obrigada aí pela oportunidade de estarmos aqui, né, estudando e falando do Evangelho. Gratidão, que Deus nos abençoe. Nós é que agradecemos a companheira Cláudia pelo estudo que ela trouxe para nós. Essa foi a primeira de muitas vezes que ela virá conversar conosco.
Nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos lembrar que todos nós temos um anjo de guarda que está junto de nós, nos apoiando, nos fortalecendo, nos encorajando. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo fluidos de saúde física, de saúde emocional. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido e que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e de abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, Ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, por ter nos intuído a estarmos esta tarde aqui no nosso SEAP, nesta casa de amor, onde nos sentimos recebidos de braços abertos, onde nos sentimos cada vez melhor. Ao sairmos, nos sentimos mais leves, mais conscientes de que todos nós temos dificuldade, mas já aprendemos a suportá-las com resignação, por amor a Ti, Senhor. Então nós te pedimos, Jesus, que possamos voltar na Tua paz aos nossos pontos de origem. Te pedimos que continue amparando as tarefas que continuarão sendo feitas nesta nossa casa até a noite e que nos ajude, Senhor, a termos a vontade firme de estudarmos a doutrina espírita e de estarmos sempre aqui, presentes
nesta casa que tanto bem nos traz. Então, Senhor, em Teu nome, em nome dos espíritos amigos que aqui trabalham, que nos amparam, que nos fortalecem, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.